Olá, meu nome é Márcio e no mapa mental de hoje nós vamos falar sobre a tabela periódica. A tabela periódica é uma disposição sistemática dos elementos químicos, ordenada por seus números atômicos, consequentemente pela configuração eletrônica e, o principal que faz jus a seu nome, as propriedades periódicas. Então, a tabela periódica ela é organizada na forma de grupos ou famílias e pelos períodos. Os períodos eles apresentam o mesmo número de níveis eletrônicos. Então, a gente pode observar nessa tabela periódica os seus períodos, que são as linhas dessa tabela. Então, nessas linhas, os elementos químicos, o que eles têm em comum é o número de níveis, sendo a primeira linha tendo apenas um nível, a segunda linha tendo 2 níveis, a terceira 3 níveis e assim por diante. E os grupos ou famílias, eles apresentam a terminação da configuração eletrônica idênticos. Ou seja, os grupos ou famílias são as colunas da tabela periódica. Esses grupos, eles recebem uma numeração que vai de 1 a 18 e, como eles têm a terminação da configuração eletrônica idênticas, no grupo 1 nós temos a terminação NS1, onde N é o número do período. Então, o hidrogênio que está no primeiro período, ele é o 1S1. O lítio que está no segundo período é o 2S1. Observem que ambos terminam com um único elétron na sua última camada. Então, os elementos que estão nessa família, eles são chamados de metais alcalinos. O hidrogênio não entra nesse termo, porque ele não é metal, mas ele normalmente é encontrado na tabela nessa posição devido à sua terminação da configuração eletrônica. No grupo 2, nós temos a terminação NS2, que são os alcalinos terrosos. Segue a mesma ideologia que do N. De N é o período em que aquele elemento químico se encontra. E dando sequência, trouxe aqui apenas alguns dos exemplos, né? Então, no grupo 6 é o grupo dos calcogênios. Na verdade, é o antigo 6A, né? Na tabela periódica da forma atual que a IUPAC recomenda, seria o grupo 16. Mas, observe que ele termina com 6 elétrons na sua última camada. Então, o valor de N aqui vai ser o mesmo do N, tanto no S quanto no P. Ou seja, se estiver falando do oxigênio, é 2S2, 2P4. Já no grupo antigo 7A, que é o 17, ele vai ter 7 elétrons na sua última camada. Então, o flúor, por exemplo, vai ser o 2S2, 2P5. Essa família é chamada de halogênio. E o antigo grupo 8, atual grupo 18, são os gases nobres, onde nós temos a configuração eletrônica na última camada tendo 8 elétrons, ou seja, a terminação NS2, NP6. Lembrando que nos subníveis, o subnível S ele comporta apenas 2 elétrons, enquanto o subnível P comporta até 6 elétrons. Então, dando um total de 8. Com a exceção do hélio, que como ele tem apenas uma única camada, e a primeira camada ela comporta apenas 2 elétrons, uma vez que nós só temos o subnível S, então ele tem a sua camada completa e, por consequência, ele tem as mesmas propriedades que os gases nobres. Por isso, ele é um gás nobre. Então, dando continuidade, a tabela periódica ela relaciona, né, os elementos químicos, é a distribuição desses elementos químicos. De que forma? Utilizando um nome, um símbolo
e o número de prótons. Então, o principal enfoque aqui da tabela periódica é a organização seguindo o número de prótons. E, devido a isso, eles ganharam o seu nome e o seu símbolo, que foi mencionado no mapa mental anterior. Mas esses elementos químicos, cada um vai ter a sua própria configuração eletrônica e, devido a essa configuração eletrônica, é possível prever a posição deles na tabela periódica. E assim é que foi montada a tabela. Quando Mendeleev iniciou a organização dessa tabela periódica, havia espaços em branco em que ele sabia que um determinado elemento estaria ali, mas ele ainda não tinha sido descoberto. Quando descoberto, eles foram inseridos em seus devidos locais, devido a essa ordem de números de prótons, que coincide com as propriedades periódicas, né? As propriedades dos elementos que se encontram ali no mesmo período. Então, através da configuração eletrônica, a gente volta no ciclo ali para poder fazer a classificação dessa tabela. E o outro ponto importante são as propriedades periódicas em si. Nós temos várias propriedades periódicas e as mais importantes são as que estão aqui do lado esquerdo, que são o raio atômico. Então a gente precisa entender como funciona a variação desse raio. E a variação ela é dada da seguinte maneira: o raio ele tende a aumentar da direita para a esquerda, de cima para baixo. Mas não é necessário decorar isso, e sim compreender por que é assim. Bom, vamos avaliar o sentido horizontal, primeiramente. Então, observamos aqui, nós temos, indo do lítio ao flúor, o que acontece com o meu núcleo? Bom, o lítio ele tem um núcleo pequeno, enquanto o flúor tem um núcleo maior do que o do lítio, uma vez que o lítio tem 3 prótons e o flúor tem 9. Então, o que acontece? Esses elétrons do flúor, ele também tem 9, né, carga neutra, então os elétrons dele eles vão ser muito mais atraídos pelo núcleo do que em relação ao lítio. Então, quanto mais volumoso for o meu núcleo, maior atração ele vai exercer nos meus elétrons. Consequentemente, eu vou diminuir o meu raio. Isso no sentido horizontal, uma vez que a gente está avaliando todos os elementos no mesmo nível de energia. Ou seja, na mesma camada, né? O lítio ele tem 2 camadas, enquanto o flúor também tem 2 camadas. Então, a gente tem o mesmo número de camadas, o que vai fazer com que essa camada seja mais próxima do meu núcleo é a presença de maior quantidade de prótons nesse núcleo. Por isso, o flúor acaba sendo bem menor do que o lítio. E quando a gente desce a tabela, fica muito mais fácil de compreender o raio aumentar. Por quê? Porque eu estou aumentando o número de níveis eletrônicos. Lembram que quanto mais próximo do núcleo, vai ser menor o raio. Então, o lítio ele vai ter um raio bem menor do que o frâncio. O frâncio tem 7 camadas eletrônicas, então ele vai ter um raio muito grande. Uma outra propriedade é a energia de ionização. Essa energia de ionização, observe que o comportamento vai ser inverso ao do raio. Ou seja, ela cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima. Mais uma vez, não é necessário decorar. Consegue compreender o porquê de ser assim. Observe. Nós estamos falando de energia de ionização, ou seja, é a energia necessária para remover um elétron de um átomo e, consequentemente, ele se tornar um íon. Então, a gente pode pensar na regra do octeto. A gente não falou aqui disso ainda, mas já dá para ter essa ideia, né? Uma vez que isso também é uma revisão. Então, o flúor ele tem 7 elétrons. Se eu arrancar um, ele ficaria com 6 elétrons. Só que o mais estável ele ficar com 8 elétrons. Então, é mais fácil
eu retirar um elétron dele, ou retirar, por exemplo, do lítio, que tem 3 elétrons, tem 2 na primeira camada e 1 na sua camada de valência. Se eu retirar esse 1 elétron do lítio, ele vai ficar com sua camada interna, que no caso vai ser a última camada, né, a partir do momento que você retirou o elétron, ela vai ficar completa, com 2 elétrons, primeiro nível. Consequentemente, ele fica estável. Então, é muito mais fácil retirar elétron dos elementos químicos, de modo geral, que têm menos elétrons do que os que estão mais próximos de 8. Então, por isso que é dessa forma que a energia de ionização aumenta. Ou seja, eu vou gastar muito mais energia para poder retirar um elétron de um flúor, por exemplo, do que para retirar o elétron do lítio. E a questão no sentido do grupo ou família, né? É mais fácil também retirar elétron de um elemento muito volumoso. Por quê? Esses elementos que são grandes, os seus elétrons da camada externa, né, da camada de valência, eles estão sendo muito menos atraídos pelo núcleo do que em átomos pequenos. Consequentemente, é mais fácil remover o elétron desses elementos que são muito grandes. Então, por isso que a energia de ionização se comporta dessa maneira. A outra propriedade é a afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica ela vai se comportar da mesma forma que a energia de ionização. Por quê? Agora eu estou falando de afinidade eletrônica, ou seja, a possibilidade de receber elétron. Quem tem afinidade por elétron? Os compostos que estão mais próximos de preencher o seu octeto. Então, o flúor ele é muito mais afim de elétron do que o lítio. O lítio tende a perder, o flúor tende a ganhar. Então, o flúor ele tem uma afinidade eletrônica maior. Consequentemente, quando a gente estava falando também lá em relação ao grupo, né? Se eu tenho um elemento muito volumoso, ele não tende muito a receber elétrons, porque esse elétron que está na camada muito externa, que vai ser recebido ali, ele vai ter uma interação muito baixa com o núcleo. Então, os elementos menores têm essa afinidade eletrônica maior devido a essa atração ser maior pelo núcleo. E a eletronegatividade. A eletronegatividade ela tem o mesmo comportamento aqui, também indo da esquerda para a direita e de baixo para cima. Mas o que é essa eletronegatividade? Ela, de certo modo, pode falar assim, que é uma medida relativa da força de atração que um átomo vai exercer sobre o par de elétrons quando você tem uma ligação química. Então, por exemplo, quando a gente tem uma ligação química entre o oxigênio e o hidrogênio na molécula de água, nessa ligação entre hidrogênio e oxigênio, quem é mais eletronegativo, ou seja, quem tende a receber esses elétrons da ligação, quem tende a ficar com os elétrons mais próximos devido a essa eletronegatividade, é o oxigênio. Por quê? Porque o oxigênio está muito próximo de completar ali o seu octeto, consequentemente, ele tende a pegar essa carga. O hidrogênio, apesar de precisar apenas de um elétron para completar o seu, né, o octeto, no caso ali são 2 elétrons apenas no primeiro nível, né, mas ele tende a doar esse elétron. Então, é através de uma ligação que a gente compara a eletronegatividade dos elementos químicos. Consequentemente, esses elementos que tendem ali a estar mais próximos de completar o seu octeto, eles têm essa tendência mais eletronegativa. Por isso que se cresce, né, da esquerda para a direita. O lítio, por exemplo, tem uma ligação, sei lá, um lítio com até com o próprio hidrogênio, o lítio não se comporta com essa tendência de receber elétron. Nesse caso, o hidrogênio seria o mais eletronegativo. Mas, enfim, e cresce da esquerda para a direita, né, pelo que eu acabei de explicar, e de baixo para cima também vai ser em função ali novamente, do quão afastado está o elétron do núcleo. Quanto mais afastado, ou seja, mais difuso vai ser ali
a nuvem eletrônica em relação ao anel, né, o núcleo com o elétron da camada de valência, consequentemente, menos eletronegativo vai ser aquele elemento. Então, se você comparar, por exemplo, HI com HF, o flúor ele vai ter uma atração muito maior pelos elétrons do hidrogênio, pelo elétron do hidrogênio, fazendo com que o elétron da ligação fique mais próximo dele, do que o iodo vai fazer isso com o mesmo átomo que a gente está comparando, que é o hidrogênio. Beleza? E as outras propriedades, elas são periódicas, mas elas seguem uma forma um pouco mais diferente e não tem assim tanto um parâmetro para se discutir, mas um comportamento experimental. Que é o caso aqui, a densidade. A densidade, ela aumenta de cima para baixo e dos extremos da tabela para o centro. Então, se a gente lembrar, né, densidade é massa sobre volume. Então, vamos pensar em relação, por exemplo, aqui ao flúor e ao iodo. O flúor, ele tem um volume pequeno, mas ele também tem uma massa pequena. Enquanto o iodo, ele tem um volume maior, mas ele também tem uma massa maior. Então fica difícil poder falar do resultado dessa densidade. Certo? Só que, quando a gente fala da densidade, a gente está falando também, não é do átomo sozinho. A gente não encontra ele assim na natureza. A gente está falando da substância simples desses elementos. Então, eu estou falando da molécula de flúor e da molécula de iodo. Então, o que a gente tem? A gente tem o flúor. Eu vou agora ter que usar como artifício para poder explicar a interação intermolecular entre as moléculas de flúor. O que acontece? Nós temos ali, o flúor vai ser uma molécula apolar, então tem pouca interação entre elas, entre uma molécula e outra, né? Consequentemente, ele vai ser gás na temperatura ambiente. O iodo também é uma interação apolar, porém, devido ao seu tamanho, ele vai conseguir interagir mais fácil com outra molécula de I2. E, consequentemente, ele vai ser sólido na temperatura ambiente. Isso acaba acarretando aí em uma diferença da densidade. Por quê? Né, os gases eles são bem menos densos do que os sólidos. Não daria para comparar assim em relação aos halogênios, por exemplo. Ali. E, além disso, né, nós temos as temperaturas de fusão e de ebulição, e elas têm esse comportamento aqui bastante diferente. Bom, os metais alcalinos e alcalinos terrosos, eles crescem, a temperatura de ebulição e de fusão deles cresce de baixo para cima, enquanto o restante da tabela cresce de cima para baixo. A parte dos halogênios é explicada novamente pela interação. Nós temos uma maior interação entre os átomos maiores e, consequentemente, eles vão se comportar como sólidos. E, por fim, né, a temperatura ali para transformar ele de um sólido para um líquido é muito maior do que do flúor, que já vai estar no estado gasoso, inclusive, na temperatura ambiente. O iodo ainda é um composto que acaba passando direto do estado sólido para o estado gasoso, ou seja, ele sublima, né? Mas, enfim, o foco não é bem esse aqui agora. E, no sentido, né, dos grupos, cresce novamente de fora para dentro da tabela. Então, com isso, nós terminamos o nosso mapa mental sobre a tabela periódica e as suas propriedades. Espero vocês no nosso próximo mapa mental.